Paz do Senhor, amém? Boa noite. Nós somos privilegiados, amém? Por podermos adorar ao Rei dos Reis, por estarmos aqui com a casa do Senhor aberta, a igreja aberta. Muitos lugares não estão tendo o mesmo privilégio que nós. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra. Só que nessa guerra o Senhor já nos prometeu que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não existe enfermidade, doença, não existe morte, não existe resistência, não existe nada que possa nos impedir de fazer com que a nossa adoração suba ao trono de Deus como um incenso suave, como um cheiro agradável. Você pode respirar fundo assim? Mais uma vez. Existem milhares de pessoas em todo o globo terrestre que gostaria de fazer o que nós acabamos de fazer. E elas simplesmente não podem. Porque o Covid já tomou o pulmão delas e elas não têm condições de fazer isso. Então nós temos mais do que motivos para agradecer. Nós temos inúmeros motivos para glorificar. Inúmeros motivos para engrandecer ao nosso Deus, que vive e reina para sempre. Amém? Você pode abrir a palavra em Êxodo, capítulo 19, no verso 5. Não deixe de interceder por aqueles que você nem conhece. Hoje alguém no grupo do bairro pediu oração por alguém chamado Patrícia, mãe de duas crianças, 2 filhos. E a pessoa disse, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma amiga maravilhosa. Por favor, orem pela minha amiga para que Deus cure a vida dela. Existem clamores subindo de todo lado. Existem clamores vindo de toda parte. E nós precisamos nos atentar a isso. Porque nós temos livre acesso ao coração do Pai. Pai, essa é a Tua palavra e nós nos rendemos diante do Senhor nessa noite. Queremos ouvi-la, ó Pai, com o nosso coração aberto. Queremos ser receptivos para a semente que o Senhor está liberando sobre nós nessa noite. Nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra ela é viva e eficaz. Nós sabemos que ela não pode voltar para o Senhor vazia quando ela é liberada da parte do Senhor. E nós queremos colocar o nosso coração diante da Tua presença. Fale aos nossos corações, Espírito Santo, e produza em cada um de nós, nos irmãos que estão no templo, nos irmãos que estão nas suas casas, que a Tua palavra venha produzir tudo que o Senhor deseja fazer através dela nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre sacerdócio aprovado. Repita comigo assim, sacerdócio aprovado. Êxodo 19, 5 diz, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Essa é uma ordem, uma revelação que Deus disse a Moisés para que Moisés falasse ao povo de Israel. Você não precisa abrir, mas a gente percebe que esse é o desejo de Deus.
não apenas para aquele povo que Deus tirou do Egito, conduziu pelo deserto para introduzir em Canaã. Mas esse é o propósito de Deus para toda a humanidade criada por Ele mesmo. E em 1 Pedro 2, verso 9, nós vemos o apóstolo Pedro, aquele que andou com Jesus, aquele que foi transformado pelo Senhor, aquele que traiu Jesus o negando, mas se arrependeu por isso e foi perdoado. Esse mesmo Pedro, depois de Jesus morrer, ressuscitar e voltar para o céu, ele disse assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdias. Onde estão? Onde estão o povo que Deus escolheu para chamar dele? Onde estão aqueles que Deus escolheu para ser a nação santa, pertencente exclusivamente a Ele? Nós somos esses sacerdotes reais. Desde o início, irmãos, da criação, quando Deus ele criou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, Ele fez com que o homem fosse feito à sua própria imagem e à sua semelhança, porque Deus nos criou para relacionarmos com Ele. Esse foi o propósito. Por que Deus decidiu me fazer a imagem e semelhança dele? Porque Ele não me criou para enfeitar a terra. Ele me criou para relacionar com Ele. E mesmo o pecado fazendo separação entre o homem e Deus, no plano perfeito de Deus, o problema do pecado já havia sido resolvido antes mesmo dele se tornar realidade na terra. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele foi sacrificado, ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, Jesus ele não foi um plano B que Deus encontrou para resolver o problema que o pecado ocasionou, a separação entre Deus e o homem. Não, Jesus ele já havia sido liberado como sacrifício antes do homem e antes da terra ser fundada, antes do homem pecar. Por quê? Porque Deus não está preso ao tempo. Deus ele é atemporal. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Nós estamos aqui orando. Hoje nós oramos por alguns, mas a gente está com uma lista de pessoas com Covid que nós estamos intercedendo. E tantos outros problemas. Você sabe me dizer se Deus vai curar todas elas que nós estamos orando? Certamente, em muitos casos, nós não vamos obter a resposta que nós desejamos, que é a cura para a terra. Só que o Senhor, Ele é poderoso para tomar a nossa intercessão e produzir salvação na alma de muitos daqueles que estão hoje infectados e sem Cristo no seu espírito. Deus ele é um Deus que Ele faz como Ele quer, porque Ele é o dono da vida. Foi Deus quem deu e é somente Deus quem tem poder de tirá-la. E quando Jesus ele morre a nossa morte no nosso lugar, a Bíblia diz que o acesso ao coração do Pai, ele é novamente aberto, ele é novamente liberado. Filhos, há uma possibilidade de acesso ao Pai novamente. Porque eu, Jesus, resolvi descer, vir à terra, me fazer homem, morrer no seu lugar. Mas eu não me detive, como aprendemos hoje na escola sacerdotal de maneira muito preciosa. Eu não me detive na morte. Eu não me detive num túmulo. Ao terceiro dia eu ressuscitei para poder dizer para vocês que eu só fui na frente, porque após mim vocês também ressuscitarão.
pelo sangue de Jesus, o acesso foi restaurado. E nós vemos que Jesus, o Senhor, ele tirou o povo do Egito, conduzindo-os para Canaã. E nesse trajeto, Deus diz para o povo: vocês são a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos. E Deus disse lá atrás: um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus, ele escolheu um homem, Abraão. De Abraão, Deus fez com que a sua descendência fosse uma descendência abençoada, separada. Da descendência de Abraão, Deus levantou 12 tribos. Das 12 tribos, Deus escolheu uma, a tribo de Judá, para que essa tribo pudesse gerar lá na frente o Salvador da humanidade. Jesus é o leão da tribo de Judá. Nada e nem ninguém pode deter o leão. Dentre as tribos de Israel, Deus também escolheu uma tribo, chamada a tribo de Levi. E essa tribo era uma tribo de onde fazia parte Arão e a sua família, uma tribo sacerdotal. Só que uma vez que o Senhor, ele completou a obra em Jesus, hoje já não é apenas os israelitas que são chamados sacerdotes, mas você e eu, a igreja do Senhor, também somos sacerdotes do Deus vivo. E nós existimos para podermos revelar Cristo ao mundo. A razão, o motivo da nossa existência não está em pagarmos contas. Ainda que nós tenhamos que pagá-las todos os meses, ou na sua casa tem mês que o anjo passa e fala assim: hoje não vai ter, esse mês não vai ter nada para você pagar. Ai de nós se não fosse a provisão do Deus vivo. Ai de nós se não fosse o Senhor multiplicar o azeite na botija e a farinha na panela. Ai de nós se não fosse o Senhor enviar em muitos momentos recursos, saúde, abrindo portas de trabalho, liberando INSS, aposentadoria, pensão. Ai de nós. Tudo que nós somos e tudo que nós temos vem do Senhor. O Pai das luzes que não muda. Nele não há variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós, igreja, corpo de Cristo, nós existimos para revelar Cristo ao mundo. Nós não temos outro objetivo, nós não temos outro alvo. Quando Pedro ele diz essa palavra, ele estava somente reiterando o que Deus já havia dito há milhares de anos atrás. Nós somos sacerdotes reais. Nós somos sacerdotes de um reino. E o que é ser sacerdote? O que um sacerdote lá no Antigo Testamento, o que os Arão e seus filhos eles representavam, o que eram os levitas, que tinham a responsabilidade com o tabernáculo? Sacerdotes são aqueles que representam Deus para o povo e que intercedem pelo povo diante de Deus. Isso é um sacerdote. Ser um sacerdote é ser um embaixador de Cristo na terra. Quando o seu vizinho passar por qualquer dificuldade, quando o seu colega de trabalho estiver em uma situação que ela não sabe o que fazer, quando pessoas que você se relacionou no passado passarem por momentos de tribulação, eles se lembrarão que você é um sacerdote do reino de Deus. E quando essas pessoas se lembrarem, elas vão mandar mensagem para o seu celular. Elas vão ligar para você e elas vão dizer assim: por favor, ore por mim. Ora pela minha vida porque eu estou com Covid. Ora pelo meu irmão porque meu irmão está internado. Ora pela minha
minha mãe, porque minha mãe acabou de descobrir que está com problema de saúde. Ora por mim, irmã, porque eu nem sei o que vai acontecer. O que é isso? Sacerdócio. É quando as pessoas olham para mim e para você e elas identificam que a intercessão do Sérgio pode livrar alguém da morte. A intercessão da Kátia pode acalmar um coração desesperado. A intercessão da Lia pode colocar pessoas que estão desempregadas diante de portas abertas. A intercessão do Mateus pode mudar circunstâncias adversas. Isso é sacerdócio. Só que ainda que as pessoas não nos procurem para pedir intercessão, como sacerdotes, nós podemos identificar lugares de necessidade e entrarmos na presença do Senhor e ali nos oferecermos como sacrifício vivo, santo e agradável diante do Deus vivo. É você saber que existe alguém perecendo, existem filhos nas drogas, existem pais no álcool, existem pessoas que já estão enfermas por causa do cigarro, existe pai que está em guerra contra os filhos, existem mães que estão em guerra contra os filhos, existem filhos que estão desonrando aos seus pais, e porque nós somos sacerdotes e identificamos necessidades, nós entramos na presença do Senhor e liberamos a nossa intercessão. O que é que a nossa nação precisa nesse tempo? Que a igreja se levante como uma igreja viva que intercede pela nação. O que é que os governantes da nação precisam? De intercessão, para que o espírito de injustiça caia por terra e o espírito da justiça de Deus seja estabelecido. O que é que você e eu precisamos? Como brasileiros, que o espírito da impunidade seja desbaratado, para que a justiça do céu se manifeste sobre a nossa nação. Só que não é o presidente da República que vai conseguir essa proeza por ser presidente, mas é a Igreja de Cristo, os sacerdotes do reino de Deus, que irão liberar uma medida de intercessão que vai desbaratar o exército inimigo, porque a Bíblia diz que a igreja avança e as portas do inferno não podem prevalecer. Só que uma igreja que dorme não pode se levantar como uma intercessora. Uma igreja que está adormecida não pode ser um instrumento de Deus para despertar outros. Você já viu alguém dormindo, acordando outro? Betinho está ali. Se eu falar assim, sem tocar, Beto, acorda, o Luciano. Ô Beto, acorda aí, acorda o Rafa, Beto. Você acha que o Beto vai poder acordar? Por quê? Porque elezinho é criança e está dormindo. Para que a gente possa despertar outros, nós precisamos estar despertados. Quando Pedro, ele então diz para nós, para a igreja, que nós somos um reino de sacerdotes, ele estava dizendo assim, olha gente, a palavra que Deus liberou sobre Abraão, ela se cumpriu. Quando Deus vira para Abraão em Gênesis 12:1 e diz, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, Abraão, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E então Deus disse para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem tem família aqui, erga a mão, por favor.
nós somos uma família. Você lá na sua casa, você é uma família. E a promessa de Deus é que em Abraão, nós seríamos abençoados pelo Senhor. A descendência de Abraão seria abençoada. Na descendência de Abraão estava Jesus. E na descendência de Jesus estamos você e eu. Nós recebemos essa palavra profética, esse cumprimento. E a gente precisa entender o que Abraão entendeu. Deus, ele não quer apenas que nós venhamos a ter bênçãos, mas o desejo de Deus é que nós venhamos a ser uma bênção. Ter é algo muito limitado. Ser é algo profundo. Tem gente que tem bênçãos aos olhos naturais, mas essas bênçãos aos olhos naturais não podem livrá-las da morte. Não podem livrá-las das doenças. Não podem livrá-las do mal. Já alguém que recebeu a condição de ser abençoado, ainda que ela esteja passando pelo vale da sombra da morte, ela não teme mal algum, porque o Senhor está com ela. Ser uma bênção vai falar do propósito eterno de Deus, de você e eu sermos sacerdotes do Senhor. Ser uma bênção fala de nós sermos sacerdotes reais, um reino de sacerdotes. É para isso que nós fomos chamados. Nós não estamos aqui para dar trabalhos para Deus. Deixa dar trabalho para Deus quem está convertendo agora. Que é um processo, é natural, é normal. Aos poucos Deus vai tirando os carrapichos, vai aparando as arestas, vai moldando o vaso, aos poucos. Agora, você que nos ouve nessa noite, que está aqui, Deus, ele deseja nos fazer esses sacerdotes que entram na presença de Deus e rasgam os céus com a nossa fé, rasgam os céus com a nossa adoração, rasgam os céus com o nosso clamor, e há uma movimentação no mundo espiritual a favor da igreja do Senhor. Às vezes a gente pensa assim, para mim tá de boa, porque em Teixeira tá podendo abrir a igreja. Só que, irmãos, tem gente aqui do lado da gente, em cidades próximas, que não podem abrir a igreja. Talvez alguns podem pensar assim, mas que problema tem isso? Faz online, cada um adora da sua casa. Só que os planos das trevas não é querer te deixar cultuando online. O plano das trevas é te proibir de adorar ao único Deus vivo e verdadeiro. Nós estamos trilhando um caminho. Isso não começou com pandemia, isso já vem há décadas de trabalho. Para quê? Para que a igreja de Cristo, a liberdade de expressão na nossa nação, ela seja bloqueada. Só que nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder que há no nome de Jesus. E nós vamos ficar aqui, braço cruzado, paradinho, vamos ver o que vai dar? Não. Você é sacerdote do reino de Deus. Deus quer te levantar, Deus quer me levantar para entrarmos na brecha da intercessão. O Senhor está procurando quem se colocará diante dele. Quem vai se apresentar, Kátia? Quem são os atalaias desse tempo? Quem são os intercessores que estarão na brecha? Quem são aqueles que recebem revelações do coração de Deus e liberam essas revelações para aqueles que ainda não receberam a Cristo em seus corações? Será que são só as irmãs do coque? Da saia no pé? Será, irmã Maria? Será que a gente precisa ter estudo? Precisa ter dinheiro? Precisa ter influência natural para se colocar diante do Senhor? Será que a gente precisa ser adulto, Natan?
para a gente poder se colocar diante do Jesus que é amor? Até Emanuele tem vindo para a tenda de Davi e sem que ninguém peça, ela levanta a mão dela e ela adora a Deus. Emanuele tem 1 ano e 6 meses mais ou menos. Até o Natão, o Kaique, o Luciano, o Rafael. Não tem idade. A gente só precisa entender. Até uma senhora como a irmã Lia, até uma senhora como a irmã Maria, não tem idade. A gente só precisa entender. Porque quando a gente entende, o inferno não pode prevalecer. Sacerdotes reais são sacerdotes de um reino que não é dessa terra, mas é um reino eterno. Eu não quero te desesperar, mas a sua vida vai passar. Eu não quero declarar o caos, mas nós não sabemos até que idade o Senhor vai nos preservar vivos. Tem tanta gente jovem falecendo. Agora, eu vou esperar morrer para chegar diante do Senhor e ouvir dele: serva mau e negligente, eu não te conheço, afasta-te de mim. Se eu estou tendo a oportunidade de ouvir a palavra viva, a palavra santa, a revelação da verdade, será que eu preciso me atentar para ela quando não tiver mais jeito? Ou eu posso hoje ouvir a voz do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. E quando o Senhor me recolher dessa terra, profetizo que daqui a muitos e muitos anos, mas ainda que fosse agora e o microfone caísse no chão, eu posso estar diante dele e ele dizer: vinde a mim, serva fiel. Vinde a mim, serva amada. Você é a minha filha em quem o meu prazer está. Qual é a escolha que nós temos diante da presença do Senhor? Coisa terrível é a ausência de entendimento. Porque uma pessoa que não sabe quem é, ela não se posiciona da maneira correta e ela não exerce o que Deus chamou ela para exercer. Cara, a falta de consciência faz a gente achar que é mais importante ganhar dinheiro do que entrar num lugar de intercessão e tirar pessoas do inferno. A falta de consciência faz com que nós que somos chamados Igreja do Senhor prefiramos ficar de frente para uma televisão do que virmos para a presença de Deus para exaltarmos aquele que nos transforma a sua imagem e semelhança à medida que o adoramos, e o marido é liberto da bebida, o filho é liberto das drogas, a mulher se converte porque eu estou intercedendo diante da presença do Senhor. Só que quem não entende isso vive 100 anos de vida e acaba a vida padecendo por toda a eternidade, porque era tão simples, mas essa pessoa não pôde ouvir o que Deus estava declarando. O que nos faz preferir perder o nosso tempo no Instagram, no videogame, no Facebook, no TikTok, ao invés de, com saúde, ainda jovens, com vigor, virmos para uma escola sacerdotal para aprendermos de coisas que não passarão. Não passarão. Permanecerão eternamente. Só que não basta a consciência de que somos sacerdotes. É necessário compreendermos qual é o tipo de sacerdócio que agrada ao coração de Deus. Porque tem um monte de sacerdote, mas nem todos agradam a Deus. E nós não fomos criados para o desagrado. Nós fomos criados
para que o Senhor possa sorrir. Existem falsos sacerdotes? Sim ou não? Se existem falsos, é porque existem verdadeiros. E uma das maneiras de a gente compreender o que Deus está revelando como correto é olhar para o que Ele disse que era errado. Compreendem? Como a gente descobre às vezes o padrão correto de algo? É olhando para algo que está errado e dizendo, bom, o correto é o oposto do que está sendo descrito como errado. E Levítico 21, vou pedir ao Mateus para que abra ali, verso 16. Nós vamos ver a descrição. Se você está fazendo a leitura diária que nós estamos como igreja, você leu esse texto recentemente. Levítico 21, e aproveitando a oportunidade. Os irmãos que não têm como ler, não têm condições de ler, por questão de estudo, por questão até mesmo de visão, existe uma Bíblia, um aplicativo da Bíblia que é somente áudio. Não é confuso, não é, aqui abre estudo, eu não sei mexer, não, é muito simples. O João tem, né, João? É um aplicativo que é a Bíblia em áudio. Então você abriu ali, colocou, o app começa a ler a Bíblia para você. Então se você tiver alguma dificuldade, pode nos procurar e a gente instala no seu celular e você vai poder meditar na palavra. Amém? E olha aí o que diz. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, fala a Arão dizendo, ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. Ou homem que tiver quebrado o pé ou a mão quebrada. Ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impigem, ou que tiver testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pode continuar. Ele comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. E Moisés falou isto a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. O Antigo Testamento, ele é uma sombra do Novo. E quando nós lemos algo desse tipo no Antigo Testamento, o que ali Deus estava revelando de maneira literal era um apontamento para uma realidade espiritual que se cumpre no Novo Testamento. Ali nós vemos que aqueles que eram descendentes de Arão, aqueles que eram sacerdotes, na descendência de Arão, nenhuma pessoa, nenhum homem que tivesse defeitos físicos poderiam oficiar como sacerdote. Agora, o que é que Deus estava dizendo para mim e para você? Hoje, não tem a ver com questões físicas, mas tem tudo a ver com situações, defeitos, debilidades no nosso caráter. Na sombra do Antigo Testamento eram defeitos físicos. Na realidade espiritual do Novo Testamento está falando do nosso caráter. E eu quero, através dessa lista que Moisés disse, o Senhor disse através de Moisés, trazer isso para o nosso tempo. Qual é o tipo de sacerdote que Deus não aceita?
Quantos sacerdotes nós temos aqui nessa noite? Quantos? Quantos sacerdotes nós temos aqui nessa noite? Tem gente que ainda não entendeu quem é. Mas eu creio que o Espírito Santo revelará quem você é. Você e eu, seu Arthur, somos sacerdotes do Senhor. Você, Cal, é chamado para ser um sacerdote do Senhor. Você, Mateus, é um sacerdote. Cristiane, você é uma sacerdotisa do Senhor. Nós somos chamados a sermos representantes de Cristo sobre a face da terra. E nós só precisamos do sangue de Jesus para vivermos essa realidade. Agora, que tipo de sacerdote nós seremos? Aqui, a primeira característica de um sacerdote reprovado é o sacerdote, o descendente de Arão, que fosse cego. Quem não pode oficiar diante do Senhor? Alguém que está debaixo de uma cegueira espiritual. Um cego, ele não pode guiar outro cego. Você já viu um cego guiando outro por aí? Não existe isso. Muitos, chamados a serem sacerdotes do reino de Deus, não podem ver, não podem enxergar. E a falta de visão desqualifica essa pessoa a exercer o seu sacerdócio com autoridade espiritual. Como sacerdotes, nós precisamos ter uma visão ampla, uma visão apurada, uma visão de longo alcance. Como que nós vamos levar as pessoas a lugares que nem nós mesmos estamos enxergando para onde estamos indo? Como que você vai ver pessoas caindo no precipício e ainda assim ir lá e salvar essa pessoa de cair no precipício, se cego você nem percebe? Na verdade, um sacerdote cego, ele pode até fazer parte da igreja de Cristo e por isso ser chamado para ser sacerdote. Mas se ele não enxerga, as pessoas estão caindo no precipício na frente dele, ele não está percebendo, porque ele mesmo está indo em direção ao precipício. Deus, ele quer nos curar da nossa cegueira, porque Moisés disse, Pedro disse, porque Deus mandou, vocês são uma geração sacerdotal. Vocês são um reino de sacerdotes. A outra característica que um sacerdote não pode ter para ser um sacerdote aprovado é ser coxo. O que é uma pessoa coxa? É uma pessoa aleijada. É alguém que anda mancando. Ela não consegue andar normalmente numa alta velocidade, não. Uma pessoa que ela anda se arrastando. Isso é uma pessoa coxa. E o coxo, ele não tem estabilidade. O coxo vai falar de um cristão que não tem estabilidade na caminhada dele, que é capenga. Muitos não conseguem viver numa caminhada com Deus saudável, mas vivem de altos e baixos. São inconstantes na fé e vivem uma vida espiritual instável. É aquele camarada que tem hora que ele está no céu, daqui a pouco ele já está no inferno. Não, agora vai, agora pastor, pode contar comigo. Semana que vem. Sei lá, acho que eu não quero muito isso não. Ele vem no culto num dia e ele se derrama. Daqui a pouco ele, tô desanimado, não vou não, tô cansada. O que é isso? É uma pessoa que é coxa espiritualmente. E um sacerdote aprovado não pode ter esse defeito no seu caráter. Porque Jesus morreu para nos fazer pessoas equilibradas, estáveis. Deus não quer que uma hora a gente esteja no ápice da alegria para daqui a pouco a gente estar no ápice da tristeza. Não,
Deus, Ele quer que a gente tenha equilíbrio, que a gente caminhe, que a gente flua, que naturalmente os nossos passos nele, que é o caminho, a verdade e a vida, aconteçam. Essa é uma noite onde os coxos espirituais, eles sairão daqui, tomando a sua maca e andando para a glória de Deus. Quantos cegos na Bíblia Jesus curou? Quantos coxos na Bíblia Jesus curou? Quando Jesus curava aquelas pessoas, literalmente, Ele estava dizendo, no futuro, eu quero curar literalmente. Mas eu também estou dizendo para vocês, que na vida espiritual de vocês, eu quero realizar todas essas curas. Depois ele descreve que não poderia oficiar quem tivesse o rosto mutilado. O que é uma pessoa com o rosto mutilado? É alguém com a face defeituosa. É alguém com o rosto deformado. Isso fala de uma pessoa que tem uma imagem corrompida. Deus, quando Ele nos criou para sermos a imagem e semelhança do Senhor. Mas um sacerdote com caráter reprovado não revela a imagem de Jesus, mas sua vida expressa uma versão deformada do Senhor, que é o nosso sumo sacerdote. Um cristão com uma imagem deformada, esse cristão, ele não é alguém, um sacerdote que agrada a Deus. Você já ouviu aquela historinha? Oxe, para ser crente igual o fulano, eu prefiro nem ser. Para servir igual o fulano ali serve, maior vergonha. A casa dessa pessoa é a maior baixaria. A pessoa não tem exemplo, não. Será que Deus é isso daí que essa pessoa expressa? O que é isso? É alguém com o rosto mutilado. É alguém com a face deformada. Só que Deus nos criou para sermos a imagem e semelhança dele. Nós nos tornamos semelhantes a quem adoramos. Talvez, ou certamente, se nós estamos com uma imagem descaracterizada, deformada, possa ser que o nosso nível de adoração esteja baixo demais. E porque não adoramos, não somos transformados, e sem transformação, nós envergonhamos a palavra, ao invés de liberarmos a palavra como vida a outras pessoas. Também não pode servir a Deus como sacerdote aprovado, uma pessoa que é desproporcionada. Algo desproporcionado fala de algo que está fora de uma proporção normal. É como se a gente tivesse aqui, nós temos 3 vidros de óleo, na mesma medida, com o mesmo desenho, o vidro. O líquido diferencia a cor, mas o vidro é igual. O que seria algo desproporcionado? É acontecer de um vidrinho desse quebrar, como já aconteceu algumas vezes, e de repente o pastor não encontrar o mesmo e vir um vidro desse tamanho aqui. Tá certo? Imagina, qualquer um ia olhar e falar assim, esquisito aquilo ali, se eu fosse pastor não deixava aquilo arrumado desse jeito não. Tem alguma coisa de muito errado naquilo ali que não tá certo. Desproporção fala exatamente disso. Algo que tem um padrão, mas de alguma forma esse padrão ele se deforma. E isso faz com que fala de qualquer área da nossa vida que esteja fora da palavra de Deus. Deus ele estabeleceu um padrão na sua palavra para todas as áreas da minha e da sua vida. Aí de repente a gente não vai para a palavra para buscar direção, a gente faz da nossa própria maneira e em determinadas áreas a nossa vida está totalmente fora. Nossa, fulano é um frequentador daquela igreja ali, mas esquisito. O casamento dele é estranho. O casamento dela tem alguma coisa de errado. Não sei, aquela pessoa ali está na igreja, mas não sei, os filhos
tem alguma coisa de estranho na vida daquela pessoa. Esse é um sacerdote desproporcionado. Isso agrada ou desagrada a Deus? Pé quebrado ou mão quebrada? Pé ou mão defeituosos falam de quem tem um membro, mas não pode utilizar. Quantos aqui já quebraram uma perna, um braço, alguma coisa? Eu nunca quebrei, mas eu sei que quando a pessoa quebra, pode ser um dedo. Isso faz uma diferença tremenda, não faz? Uma pessoa que quebra um dedão do pé, ela fica sem equilíbrio. Porque pode não parecer, mas um dedinho faz diferença no nosso corpo. Alguém que quebra a mão ou quebra o pé, essa pessoa ela não deixa de ter mão e pé. Ela tem, só que ela não pode utilizar. Por quê? Porque está de alguma maneira debilitado. Um sacerdote, ele recebe de Deus dons e habilidades. Um sacerdote com pé e mão quebrada vai falar de pessoas que receberam da parte de Deus dons. Deus confiou para ela, só que ela perdeu a habilidade para o exercício daquele dom. Então, às vezes, ela poderia estar dando de beber para alguém, mas tem um monte de gente sedenta ao redor dela e ela perdeu a habilidade de oferecer água. Ela pode ter um dom de fazer pães, mas ela perdeu a capacidade de oferecer esses pães para alimentar os famintos. Ela recebeu dons para servir as pessoas, mas ela perdeu a habilidade no serviço. Pé e mão quebrado. Deus não tem isso para mim e para você, mas Ele quer nos curar, Ele quer nos restaurar. Corcovado, corcunda, fala daquela pessoa que não tem condições de caminhar reta diante de Deus e dos homens. Você já viu uma pessoa corcunda? Aquelas pessoas que têm problema, que cria aqui aquele ovo e a pessoa, para olhar para frente, ela tem dificuldade, de olhar para cima é impossível. Tem gente que espiritualmente ela está nessa condição. São aquelas pessoas que elas vivem olhando para a terra. A palavra de Deus ela é semeada como uma semente poderosa, mas ela cai onde? Entre os espinhos. E aí as preocupações com essa vida vão lá e sufocam a semente. Mas Deus ele quer nos fazer boa terra, onde a semente é semeada e ela produz fruto a 100, a 30 e 100, 60 e 30 por 1. Deus não quer que a gente viva corcunda olhando para a terra, baseado na terra, mas que a gente possa caminhar reto, eretos, olhando para o autor e consumador da nossa fé. O nosso guia não está na terra, o nosso guia é o céu. Vem do céu as direções de Deus para as nossas vidas. Anão fala de uma pessoa que tem uma estatura muito abaixo do normal. O que é um anão espiritual? É alguém que já deveria de estar dando aula, mas ainda está precisando ali ficar aprendendo e aprendendo as coisas mais básicas do Evangelho. O anão espiritual fala daquela pessoa que está há 20 anos dentro da igreja. Mas quando alguém diz assim, o pastor diz, abra a palavra no Evangelho de Mateus. A pessoa pensa assim, será que é no Antigo ou é no Novo Testamento? É aquela pessoa que poderia estar comendo feijoada, rabada, mas ainda tem que tomar um leitinho na mamadeira. Por quê? Porque a pessoa não se desenvolveu na fé. Um sacerdote que agrada a Deus é um sacerdote que desenvolveu, que cresceu. Não fala de tempo de igreja. Pode um Rafa saber abrir a palavra no livro que o pastor pedir. Por quê? Ele é uma criança, como que ele sabe? Não tem a ver com idade, tem a ver com consciência. Natan está aqui, ó, com a Bíblia dele.
Kaique, Rafa, são crianças. Mas não importa a idade, importa é o entendimento de serviço em adoração ao Senhor. Belida nos olhos vai falar do olho defeituoso, defeito na vista. Quantos aí já chegaram nessa fase? Eu ainda enxergo, mas tem gente que se tirar isso daqui já era. Belida no olho vai falar de uma enfermidade que vai enfraquecendo a vista pouco a pouco. Não é o cego, porque o cego não enxerga nada, não tem visão espiritual. Quem tem belida no olho é alguém que já enxergou, mas a visão foi enfraquecendo. É aquela pessoa que um dia ela já orou como ninguém, ela já adorou como ninguém, ela meditava na palavra todo dia. É aquela pessoa que amava servir, fazia visitas, intercedia pelas pessoas. Só que de repente, sem que ela percebesse, a chama foi enfraquecendo, 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 enfraquecendo. E hoje, meu filho, se ela tiver a um nível de distância, o que está escrito? Sei lá, tá doido? Não consigo ver nem um número que é maior. A pessoa ela vai perdendo a capacidade. A fé dessa pessoa ela vai esmaecendo. Já teve revelação, mas perdeu. Só que essa é uma noite onde o Senhor ele quer nos reacender a chama novamente. Sarna fala de feridas purulentas. Sarna é uma enfermidade contagiosa e terrível. São aquelas pessoas que carregam coisas tão ruins dentro delas que elas contaminam outras pessoas. Elas acabam sendo uma má influência. Carregam um peso tão grande que onde elas chegam, o ambiente do lugar é contaminado. Você já lidou com pessoas assim? Cara, tá tudo muito bem em casa. Tá tudo em paz. De repente, batem a porta. Quando você abre, é tal pessoa. Oi, fulana, pá, entra, fica à vontade. Parece que a nuvem negra vem em cima da pessoa, igual os desenhos animados. A pessoa vai embora, começa uma confusão, é briga, é discussão. Você fala, meu Deus, de onde veio esse demônio? O demônio não é a pessoa, mas às vezes a pessoa carrega o demônio, que transforma o lugar que ela está. O Senhor, Ele quer nos curar de toda essa sarna, de toda essa doença contagiosa, espiritualmente falando. Impingens é uma enfermidade na pele. Quem aí já teve uma impingezinha? Antigamente tinha muito disso, né? Criança. Ih, fulano tá com impinge. Aquele monte de bolinha num lugar só, não é isso? Vermelhinha. Impinge é uma enfermidade na pele que ocorre devido ao crescimento excessivo de fungos que encontram-se naturalmente na pele. O crescimento desses fungos é favorecido quando o local é muito quente e úmido. E quando em excesso podem ser facilmente transmitidos de pessoa para pessoa. Isso vai falar das impurezas da mente e do coração. É aquela pessoa que tem uma mágoa no coração, um ressentimento, tem uma falta de perdão, tem um ódio, tem algum pecado que ela não confessou, ninguém sabe, mas ela tem consciência que precisa confessar aquilo. É aquela pessoa que ela tem pensamentos maliciosos constantemente. Aquilo vai se tornando uma amargura, um cativeiro dentro da pessoa. Começa pequeno, mas daqui a pouco, quando a pessoa abre a boca, tudo que sai da boca da pessoa contamina. É aquela pessoa que ela não tem apenas uma falta de perdão dentro, mas ela já tem uma amargura, que quando ela dá um bom dia, o bom dia dela já te faz mal. Conhece pessoas assim? Você chega e aí, tia, bênção. Que bênção que é, menina? Uma vida desgraçada dessa. Bom dia, mãe. Que bom dia, o que? Vai lavar essa cara? Tá vendo todo mundo aí cheio de problemas? Você tá dando bom dia para quem? Alguém vem e serve o almoço, a pessoa olha e fala assim, ui, que nojo, Deus me livre. Não gosto disso daí, não.
Ué, não tem carne não, mãe? Não como sem carne não, toma, não quero essa comida não. O que é isso, irmãos? Isso são problemas que estão na mente e no coração das pessoas. Vai crescendo, daqui a pouco está contaminando. A gente precisa deixar Jesus lavar o nosso coração. E por último, um defeito que o sacerdote que tivesse não poderia oficiar diante de Deus era testículos quebrados. Testículos defeituosos ou alguém que fosse castrado, ele não poderia oficiar na presença de Deus. A gente pode pensar assim: uau, sério? Que loucura isso. Pois é, testículos quebrados vão falar daquelas pessoas que não podem se reproduzir. Fala de pessoas que são estéreis espirituais. Porque qual é a normalidade da vida? Uma pessoa nascer, crescer, se desenvolver, gerar filhos e morrer. Se não há um problema na vida de alguém, ou se ela não escolheu não gerar, o natural da vida, estou falando de maneira literal, é uma pessoa gerar. São filhos que geram filhos, e assim a humanidade continua. Agora, uma pessoa castrada, uma pessoa estéril, ela não pode gerar filhos, ela não gera frutos. E essa pessoa espiritualmente estéril, ela também é reprovada pelo Senhor. Porque Jesus disse o quê? Agora vão e deem fruto. E muito fruto. Quando nós estamos conectados à videira verdadeira, como ramos, nós produzimos frutos. O Senhor, Ele nos chamou para sermos sacerdotes aprovados, sem defeitos no caráter, moral e espiritual. E nós só podemos desfrutar dessa condição desejada por Deus através do sangue de Jesus. Porque não tem ninguém aqui nessa noite que não tenha algum desse defeito ainda em si. Não tem ninguém aqui que possa dizer assim: eu estou totalmente aprovável diante do Senhor. A forma como podemos ser curados e libertos no nosso caráter é deixando a verdade de Jesus entrar. E quando a verdade de Jesus ilumina o nosso interior, as trevas que estão em nós são dissipadas. Quando a luz entra, as trevas são destruídas. Quando a luz chega num lugar, tudo aquilo ali que estava em escuridão passa a ser revelado. E uma vez que as trevas elas são reveladas, automaticamente há libertação. Conhecereis a verdade vos... A libertação vem pelo conhecimento da verdade. E eu quero concluir nessa noite dizendo que o que tem poder para purificar a nossa vida é o sangue de Jesus. Mas como se isso não bastasse, a unção do Espírito Santo é poderosa para quebrar todo jugo. E a glória do Pai é poderosa para nos reposicionar no caráter do Filho Jesus. Pelo sangue, pela unção e pela glória, o Senhor nos dá uma nova história. É por isso que não há outra maneira de nós sermos aperfeiçoados a não ser pelo exercício do nosso sacerdócio. Você não pode, Sônia, ser aperfeiçoada se você não oferecer diante do Senhor o seu sacerdócio. Deus quer nos aperfeiçoar como sacerdotes do seu reino e nos revestir com a sua armadura para nos fazer mais que vencedores nessa guerra que temos enfrentado nesse tempo. Joel, se nós não estivermos revestidos da armadura de Deus, nós vamos perecer. Se nós não estivermos paramentados
com as vestes do céu, Sérgio, nós não vamos conseguir romper. É tempo de despertamento. É tempo de acordarmos. É tempo de nós estarmos com as nossas lamparinas acesas, João. É tempo de nós termos azeite reserva. Viu, Lu? É tempo da gente não ter apenas uma lamparina acesa, mas o azeite reserva tem que ser uma realidade. Que a hora que a lamparina pensar em apagar, a gente já tem óleo para poder alimentar o fogo e não apagar mais. É hora de nós avançarmos como igreja do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Deus não quer, Neuzélia, que nós venhamos a ter momentos de oração. Deus quer que nós venhamos a viver uma vida de oração. Todos os dias nós precisamos orar nos arrependendo dos nossos pecados, confessando as nossas falhas. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos buscar o revestimento da vida do Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo, oração em línguas, não é um privilégio para A ou B. É para todos aqueles que entenderam que essa é uma arma poderosa. É você andando na rua e orando. É você estar lavando louça e é você estar lá no trabalho fazendo o seu serviço na obra e estar clamando. Tomar banho, limpar a casa, servir em todo o tempo. A Bíblia diz: orai sem cessar. Quando eu oro em línguas, não tem que ser um momento onde a presença de Deus veio de maneira surpreendente e eu senti um poder, entonei a minha voz e comecei a orar. Não. Você pode vir para o tabernáculo orar, sentar na cadeira e passar uma hora. E o que eu estou fazendo? A minha mente fica infrutífera, mas o meu espírito ora de fato, ora a vontade de Deus. Talvez orando em português eu esteja dizendo assim: Senhor, cura, Deus, cura o seu João, tira o seu João do hospital, Senhor. E Deus olhando para mim dizendo assim: não, filha, não é essa a intercessão. A intercessão é: Senhor, salva o irmão João. Senhor, salva a vida dele. Envia anjo naquele lugar. Faça com que o João tenha um encontro contigo, Senhor. Porque ainda que o Senhor recolha a vida dele, ele irá salvo. Entende? Eu posso pedir algo e Deus querer que eu ore de maneira diferente, porque o propósito de Deus é outro. Agora, quando eu começo, não tem chance de eu estar pedindo algo que Deus não queira fazer. Porque quando eu oro em línguas, é o meu espírito que está falando diretamente a Deus. É um recurso do céu para mim e para você. Não é um recurso para momentos específicos, é um recurso para a vida. É uma vida de oração em línguas. É a gente entrar para o nosso quarto, dobrar o joelho, sentar, deitar, não importa, e começar a orar em línguas. Orar, 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 orar. E quanto mais eu oro, mais de acordo com a vontade de Deus eu estou intercedendo. É uma vida de adoração ao Pai, o sacerdócio que agrada ao Senhor. É uma vida de meditação e obediência à palavra. Eu leio, eu medito, eu ouço e eu vou lá e cumpro. É uma vida de jejum, é nós tirarmos um dia da semana, irmãos, para jejuarmos diante do Senhor. É uma prática. Eu não aguento ficar 24 horas. Tira ali 12 horas. Eu tomo remédio, eu não posso ficar tanto tempo sem comer. Tira algo que vai te custar. Eu não fico sem café. Tira o café por um período, faz um propósito. Enquanto estiver em jejum, esteja em oração, esteja em intercessão, meditando na palavra. É uma vida, não é um momento. Intercessão
Você não precisa estar na igreja para orar por alguém. Você pode estar lavando o seu banheiro e dizendo: Senhor, visita aquelas pessoas que estão nos hospitais. Senhor, consola as famílias enlutadas. Uma vida de quebrantamento. Uma vida de humildade, de santificação, de comunhão. Uma vida de serviço. Esse é o sacerdócio que agrada a Deus. O tempo está acabando. Você pode estar indo para Guaratiba trabalhar, Mateus. Só que o tempo está acabando. Você pode, irmã Maria, tá aí sendo mãe da melhor maneira possível, um exemplo de mulher virtuosa para esse tempo. Só que o tempo está acabando. A gente está numa contagem regressiva para a volta do Senhor. É por isso que é tempo de nós compreendermos quem nós somos, sacerdotes do reino eterno, para que a gente se posicione de maneira que Deus se agrade do nosso sacerdócio e mais pessoas possam ser salvas para a glória de Deus. Porque o que a gente constrói nessa terra fica, mas o que a gente constrói para a eternidade nunca terá fim. Casa, carro, trabalho vai ficar. Até o meu corpo e o seu corpo vai ficar. Agora, a salvação de almas vai para a eternidade. A gente precisa viver por aquilo que vale a pena. Se coloque de pé, por favor. Feche os teus olhos, se você puder colocar a mão sobre o seu coração. Essa noite é uma porta que o Senhor está abrindo para que nós venhamos a entrar. O Senhor, Ele está abrindo um portal para que você e eu possamos assimilar no Espírito a razão da nossa existência. Tudo que Deus quer é que no nosso coração exista uma única motivação. E que essa motivação seja salvar mais um. A gente não vai poder tirar muitos do CTI. A gente não vai poder tirar muitos lá do tubo. Mas a gente pode tirar milhares de milhares do inferno pela nossa intercessão. A gente pode não ter oportunidade de entrar no hospital, mas o Senhor pode enviar anjos que irão ali, através da nossa intercessão, e irão revelar o Cristo vivo para aquelas pessoas que estão nos hospitais. Existe algo muito maior. Existe um propósito muito melhor. Você e eu conhecemos pessoas que estavam aqui ontem e hoje não estão mais. Ah, se nós tivéssemos aproveitado melhor as oportunidades. Ah, se nós tivéssemos entendido quanto aquele tempo de oração na presença de Deus poderia ter transformado a eternidade daquela pessoa. Senhor, nós nos rendemos diante de Ti nessa noite. Nós reconhecemos, Senhor, que a Tua palavra é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. A Tua palavra, Senhor, ela divide alma e espírito. E hoje o Senhor está nos trazendo um discernimento de que nós não devemos viver pela nossa alma.
Nós não podemos viver pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos carnais. Mas existe uma identidade sacerdotal que o Senhor imprimiu sobre cada um de nós que estamos aqui. E ao olharmos para a sua palavra, nós vemos o padrão do Senhor para o nosso sacerdócio. E é por isso, Senhor, que pelo poder da nossa fé na obra da cruz nessa noite, repita assim comigo: eu te peço perdão pela cegueira, que o teu sangue venha me curar, venha me libertar de ser coxo, que o Senhor me cure do rosto mutilado, que o Senhor me cure de ser uma pessoa desproporcionada. Cura o meu pé quebrado, Senhor, cure a minha mão quebrada, me endireita. Eu não quero mais ser um corcunda. Eu não quero continuar sendo um anão espiritual. Eu não quero mais ter meu olho defeituoso. Eu renuncio toda sarna. Eu renuncio todo impinge. Eu abro mão dos testículos quebrados. Eu abro mão da esterilidade. Cura-me, Senhor, pelo conhecimento da verdade. Liberta a minha vida. Restaura o meu sacerdócio. Eu quero ser aprovado por Ti. Eu quero agradar o Teu santo nome. Eis-me aqui, Jesus, que pelo Teu sangue eu seja curado e transformado, porque eu quero viver para salvar mais um. Eis-nos aqui, Pai. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Te obrigado, Deus, por essa noite. Te louvamos, Senhor.